Olá, tudo bem? Eu desejo que sim. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Eu sou a Lucivânia, aqui do canal Lucivânia Artes Crochê. Trago para você esse tapete, que coloquei o nome de tapete diplomata. Se você gostou, continue aqui comigo que eu vou te ensinar de uma forma bem simples o passo a passo para executar essa peça. Ela ficou medindo 76 de comprimento e 50 centímetros de largura. Durante a aula eu vou te falar como você consegue fazer ela em outros tamanhos. O peso dessa peça ficou com 400 gramas, porém eu usei nessa cor natural, foram 250 gramas, e aqui nos coloridos, somando todos os coloridos, fechou em 150 gramas. Eu trabalhei essa peça com o fio 6 e a agulha 3,5 milímetro. Nessa peça aqui no tom de laranja, eu usei o barroco natural. Aqui, esse tom de laranja mais forte é o barroco maxicolo, na cor 4676, que é o laranja. Esse aqui que eu fiz as tulipas é o barroco premium, é o 9059, que é o abóbora. E aqui eu usei o verde premium também, barroco premium, no verde folha. Essa peça ficou com um caimento maravilhoso. Olha só. Ela não é uma peça difícil de fazer. Eu vou, durante a videoaula, eu vou dar para vocês nos mínimos detalhes para que não fique dúvida, né, sobre a execução dessa peça. Mas se caso ficar dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou procurar responder. Hoje, na videoaula, eu vou fazer no tom de rosa. Olha, esse é o tom de rosa. Então, na videoaula de hoje, vamos fazer nessa cor. Aqui nessa cor, eu usei também aqui o barroco natural, todos em fio 6, tá? Então, aqui eu usei o barroco natural. Aqui, nesse tom de rosa mais forte, eu usei o barroco maxicolo na cor 6156, que é o Tutti Frutti. Aqui nas tulipas, eu usei o barroco premium, que é o bailarina, na cor 9284. E aqui eu usei o verde folha, no barroco premium também. O número da cor é 9392, que é o verde folha, tá? Amei também essa tonalidade. Fiz nas duas cores, né, para dar ideia para vocês que a gente pode fazer com qualquer cor, né? Qualquer cor. Você pode fazer no vermelho, né? Usar um vermelho mais forte aqui, aqui usar um mescla e usar o verde ali, também fica lindo, nos tons de marrom, nos tons de amarelo. Então, qualquer cor que você for trabalhar essa peça, garanto que vai ficar linda se você fizer assim uma combinação de cores, beleza? Então, pessoal, reforçando, né, que se ficar dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Vou procurar explicar o melhor possível, mas não deixe de perguntar se ficar alguma dúvida. Esse tapete diplomata, ele vai ser a primeira peça nesse modelo, né? Então, nos próximos vídeos vão vir outras peças nesse modelo diplomata, tá? Então, fique atentos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações.
Dessa forma, a hora que chegar vídeo novo aqui no canal, a plataforma te avisa, tá ok? Daí você não perde, não fica fora das novidades. E eu vou fazer várias peças, né? Não vai ser só um jogo de banheiro, vai ser demais peças, né? Não vou falar quais serão, né? Mas virão várias peças nesse modelinho de pomada. Pessoal, eu espero muito que vocês gostem, espero que vocês consigam fazer, né? Quando vocês fizerem qualquer trabalho através das minhas videoaulas, se você quiser me marcar quando postar nas redes sociais, eu vou compartilhar com o maior prazer. Lembrando que a lista de material, o peso da peça, as minhas redes sociais também eu vou deixar descrita aqui na descrição desse vídeo, beleza? Lembrando a você que ainda não é membro do nosso canal, que aqui no canal temos vários vídeos que são exclusivos para membro. Se caso você queira ser membro, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar um link que você clicando nele vai te direcionar para a adesão de membros. Então, pessoal, assista esse vídeo até o final e não se esqueça, se você gostar desse vídeo, deixe aí o seu joinha. Se puder compartilhar com mais pessoas, ficarei imensamente grata. Então vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Esse fio tem um tex de 885. Então vamos iniciar aqui as correntes. Esse trabalho precisa de as correntes tenha uma quantidade múltipla de 4. Você pode fazer o tamanho que você quiser, só ele tem que ser múltiplo de 4 mais 5 no final. Então, o múltiplo que eu escolhi para esse trabalho foi o 40. Então, eu vou fazer 40 correntes. Procure fazer elas bem folgada. Se tiver dificuldade de fazer elas folgada, pode trabalhar com a agulha 4 aqui nas correntes. Então, eu vou fazer aqui 40 correntes. Então, fiz aqui as 40 correntes. Agora, eu vou fazer mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fiquei aqui com um total de 45 correntes. Vou laçar o fio e vou contar 1, 2, 3, 4. Na quinta corrente, eu vou fazer um ponto alto e vou seguir fazendo ponto alto por todo esse cordão. Um ponto alto para cada corrente. Cheguei aqui no final do cordão, então fiquei com um total de 41 pontos altos. Mais essas correntes para virar, tá? 41 pontos altos e as correntes para virar aqui no final. Então, aqui a gente vai fazer também 3 correntes para virar e vamos prender aqui, ó. Onde a gente fez esse primeiro ponto alto, aqui colocar a agulha e prender com um ponto baixíssimo. Vou dar aqui uma alongadinha nessa alça e vou para o próximo ponto e fazer nele um ponto baixo. Deixo as duas um pouquinho alongadas e faço um ponto baixo. Uma corrente, dessa forma, o ponto baixo aqui alongado e a corrente já dá a altura de um ponto alto. Vamos levar essa ponta de fio aqui, vamos conduzir ela junto. Dessa forma, a gente já vai fazendo o arremate. Se você sentir necessidade de fazer mais uma corrente para dar a altura do teu ponto alto, pode fazer. Aqui no meu não tenho necessidade. Então, eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto.
Sempre levando esse cordão aqui junto. Um ponto alto para cada ponto alto de base. Aqui eu vou cortar essa ponta. E aqui vamos seguir até o final dessa lateral. Cheguei aqui no último ponto. Aqui eu tenho só as correntes aqui no final. Então, nessa carreira aqui, a gente ficou com 40 pontos, porque aqui no primeiro a gente foi para o segundo. Então, quando for fechar a volta, a gente vai fazer mais um ponto aqui. Aí, a gente vai ficar com 41 também. Então, agora, vamos fazer aqui a curva. Nessas correntes que a gente fez aqui para virar, a gente vai fazer um total de 8 pontos altos. Oito pontos altos. Vou fazer aqui o primeiro ponto alto. Aqui, que já pertence à lateral. Então, eu vou colocar um marcador. Só para indicar onde inicia, né? Esse aqui é o primeiro ponto alto. Tá em cima desse, ó. Então, o primeiro ponto alto da lateral. E esse aqui, em cima do mesmo aqui, é o último dessa lateral. Então, daqui e aqui ficamos com 8 pontos na curva. Aqui vamos seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto, até o final dessa lateral. Fiz aqui ponto alto, então aqui nessa lateral a gente ficou com 41 ponto alto, né? Eu vou colocar um marcador aqui nesse último, assim como a gente fez lá do outro lado. Aqui na alça, vamos fazer 8 pontos altos. Oito pontos altos. Agora, vamos fazer aqui o primeiro ponto, né? No início, a gente foi para o próximo com um ponto baixo. Então, a gente vai fazer um ponto alto aqui em cima do primeiro. E nele, a gente vai colocar um marcador também. Dessa forma. Vou prender aqui na correntinha aqui com um ponto baixíssimo. Ficando dessa forma o nosso início. Então, vamos iniciar aqui a próxima volta. Eu vou ir para o próximo ponto, vou alongar um pouquinho aqui essa alça, vou aqui no próximo ponto com a agulha de trás para frente. Pegando aqui as duas alças desse ponto, eu vou levar essa alcinha para trás. Vou colocar ela aqui na agulha e vou puxar ela aqui para trás. Dessa forma. Vamos deixar ela assim, um pouco alongada, assim.
Agora, a gente vai fazer... Veja que aqui a gente foi para o terceiro ponto, ó. Aqui é o primeiro, segundo, aqui nós estamos no terceiro ponto, ok? Então, a gente vai pegar só essa alça de trás aqui, ó, e vamos trabalhar um ponto alto. Dessa forma, alongar, tirar as duas alças da agulha e fazer uma corrente. Aqui já conta o nosso primeiro ponto alto. Então, aqui a gente fez um ponto alto em cima do terceiro ponto. Então, vamos laçar o fio, vamos para o próximo ponto e nele vamos fazer também um ponto alto. Então, aqui esse primeiro em cima do terceiro e esse segundo aqui em cima do quarto ponto. 1, 2, 3, 4. Então, no ponto de número 5, aqui dessa lateral, eu vou laçar o fio, vou fazer um ponto alto alongado em relevo. Então, peguei aqui o fio, eu vou abraçar esse ponto dessa forma, puxar uma laçada, alongar. Vou laçar o fio, vou tirar uma alça da agulha. Vou laçar e vou tirar duas alças da agulha. E vou laçar e tirar as últimas duas. Dessa forma, é o ponto alto alongado. Vamos aqui para o próximo ponto, fazer uma sequência de 3 pontos altos, um em cima de cada ponto de base. Ficando assim. Então, entre um ponto alto em relevo e o próximo, vamos sempre ficar com 3 pontos altos aqui na lateral. Aqui já temos 3 pontos altos, vou laçar o fio, vou para o próximo ponto e vou fazer um ponto alto alongado em relevo. Olha, puxei, alonga um pouco esse fio, laça, tira uma alça da agulha, laça, tira duas, laça, tira duas. Vamos fazer uma sequência de 3 pontos altos. 1, 2 e aqui é 3. Aqui no início a gente ficou só com 2, porque quando a gente for fazer o fechamento da volta, aqui no primeiro a gente vai fazer um relevo e aqui vamos fazer um ponto alto. Então, aqui vai ficar com 3 pontos altos também. Fiz aqui os 3 pontos altos, vou laçar o fio e fazer o ponto alto alongado em relevo. Uma sequência de 3 pontos altos. Laçar o fio. Tira uma, tira duas e duas. Então, vamos seguir dessa forma até chegar aqui no marcador. Cheguei aqui no marcador, então aqui fiz os 3 pontos altos. Vou tirar o marcador aqui, vou fazer nele o ponto alto em relevo. E vou voltar o marcador para ele. Chegamos aqui nos 8 pontos altos da curva. Então, aqui no primeiro ponto, vou fazer primeiro um ponto alto, pegando na alça de trás. E agora, eu vou fazer um ponto alto alongado, pegando aqui, ó,
no mesmo ponto que eu fiz o ponto alto. Vou laçar aqui o primeiro. Tira uma alça, tira duas e tira duas. Vou laçar o fio, vou para o próximo. Em cima dele, primeiro eu vou fazer um ponto alto. Agora eu vou fazer no mesmo um ponto alto em relevo, um ponto alto alongado. Sempre aqui na base, os relevos sempre serão pontos altos alongados, ok? Então, vou para o próximo ponto, que é o de número 3. Então, eu vou fazer primeiro um ponto alto. Agora, o mesmo, eu vou fazer o ponto relevo. Agora, tem aqui o de número 4. Eu vou fazer primeiro o ponto alto e vou pegar o mesmo e fazer um relevo. Ok, então, aqui fizemos 1, 2, 3, 4. Agora, como temos 8, né, aqui na curva, fizemos 4 aqui, temos 4 desse outro lado. Então, agora, nesse de número 5, aqui, ó, tá? Eu vou pegar uma alça aqui, do número 5, e fazer um ponto alto. Laçar, eu vou no mesmo e vou fazer o ponto em relevo. Dessa forma. Agora, eu vou fazer um ponto alto atrás desse ponto relevo, atrás do quinto relevo, olha, da curva. 1, 2, 3, 4, 5. Atrás do quinto relevo, eu vou fazer mais um ponto alto. Dessa forma. Então, aqui no ponto de número 5, eu fiquei com um ponto alto, um relevo e um ponto alto. Fiquei com 3 pontos no mesmo de número 5. Agora, eu vou para o próximo e vou fazer primeiro o relevo. Agora, eu vou fazer um ponto alto atrás dele. Olha, eu vou aqui atrás e vou pegar essa alcinha, fazer um ponto alto. Vou para o próximo ponto. Vou fazer primeiro o relevo. E agora, eu vou fazer um ponto alto atrás dele. Aqui no último, eu vou fazer o relevo. E agora, eu vou fazer atrás dele o ponto alto. Então, eu cheguei aqui no primeiro ponto, aqui, ó, onde temos o marcador. Tá? Então, o marcador dele tá aqui, eu já tirei. Vou fazer nele o ponto alto em relevo, que é o primeiro da lateral. Agora, eu vou voltar o marcador aqui nele. Dessa forma. Então, pessoal, fazendo assim, dessa forma que eu passei aqui na curva, a gente fica com, ó, não vamos contar com esse do marcador, que esse do marcador já é da lateral. Então, na curva, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos em relevo, sempre intercalado por um ponto alto, ok? Em todos os pontos, a gente ficou com 2 pontos, sendo um alto e um relevo, um alto e um relevo, um alto e um relevo. Até aqui no de número 4, sempre a gente fazia um ponto alto, depois o relevo no mesmo. Um ponto alto, depois o relevo no mesmo. Até aqui. Chegando aqui no de número 5, a gente fez o ponto alto, o relevo no mesmo e mais um ponto alto no mesmo. Tudo aqui atrás, tá? Ficou 3 no de número 5.
E daqui em diante, primeiro a gente fez o relevo, depois o ponto alto. O relevo, o ponto alto, o relevo e o ponto alto. Dessa forma, ficamos com 8 pontos relevo. 8 pontos relevos e 9 pontos altos. Ó, depois do marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos altos. Então, a gente vai repetir isso aqui lá na outra curva. E aqui a gente tá iniciando a lateral. Também a gente só vai repetir o que a gente fez aqui nessa lateral. É só essa primeira volta, pessoal, que é mais complicadinho para fazer aqui. Daqui em diante, né, depois de você deixar ele assim, daqui em diante é muito fácil. É só fazer relevo em cima de relevo, então não tem mais complicação. É só essa volta que a gente tem que fazer assim, ó, bem certinho. Para ter o tapete não ficar torto e também não sobrar ponto, né? E não faltar. Então, aqui vamos seguir fazendo 3 pontos altos, um em cada ponto de base, e no próximo, o relevo. Então, eu repeti aqui, nessa outra curva, olha, ficamos mesma forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 relevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Na lateral, a gente fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 relevo, separados por 3 pontos altos. Cheguei aqui, eu vou tirar esse marcador. E aqui, vou completar aqui os 3 pontos altos. No primeiro ponto, um relevo. Agora, nesse ponto aqui, mais um ponto alto, para completar aqui os 3. E vou fechar aqui na corrente com um ponto baixíssimo. Então, assim, a gente fecha essa volta. Então, eu vou alongar aqui um pouco, vou fazer da mesma forma que eu iniciei a carreira anterior. Vou puxar essa alça para trás, no próximo ponto, dessa forma. Agora, eu vou iniciar nesse ponto, pegando aqui a alcinha de trás. Então, os inícios de carreira vai ser assim. Pego a alça, puxo, alongo, aqui, tiro 2 e faço uma corrente. Vou laçar o fio, aqui já tenho o próximo ponto, já é o relevo. Então, aqui na lateral, a gente vai fazer relevo sobre relevo, ponto alto sobre ponto alto. Aqui na base, a gente vai ter um total, contando aqui desde o início, vamos ter um total de 7 voltas. Então, daqui em diante, todas as laterais vão ser repetição assim. O que vai mudar nas carreiras vai ser a quantidade de aumentos aqui da curva. Na lateral, sempre será dessa mesma forma. Ponto alto em cima de ponto alto, relevo em cima de relevo. A gente sempre vai ficar com 11 relevos aqui na lateral. Cheguei aqui no final da lateral,
Aqui na curva, a gente vai fazer também repetição. Vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto, relevo em cima de relevo. O ponto alto sempre pegando na alça de trás. E aqui o relevo. Não vamos ter aumento nessa volta. Ponto sobre ponto, relevo sobre relevo. Ponto alto sobre ponto alto. Então, nessa volta, a gente vai ficar com a mesma quantidade de pontos da volta anterior, já que a gente não fez nenhum aumento. Chegando aqui no final da volta, vamos fazer aqui os 2 pontos altos, aqui do início, com mais um que a gente fez no início, então ficou com 3. Fechar com um ponto baixíssimo. Então, ficou assim essa volta. Então, vamos iniciar a próxima. Eu vou alongar um pouco essa alça, não vou iniciar para trás, por quê? Porque o próximo aqui já é relevo, né? Então, aqui eu vou pegar e fazer o meu ponto em relevo. Vou fazer um ponto baixo alongado e mais uma corrente. Ok? Ó. Fazer aqui de novo. Alonga aqui a alcinha. Veja que o próximo aqui já é um relevo. Então, a gente não vai fazer um ponto, vamos executar direto já um ponto relevo. Então, a gente vai fazer um ponto baixo nele. Olha, laça, puxa, estamos com 2 alças. Vamos laçar e tirar só uma. Agora, laçar e tirar as 2. E mais uma corrente. Assim, a gente fica com a altura de um ponto alto alongado. Vamos para o próximo. Então, aqui na lateral, como eu falei, vai ser sempre essa mesma repetição. Onde temos ponto alto, vamos fazer ponto alto. E onde temos relevo, vamos fazer relevo por toda a lateral. Finalizei aqui a lateral. Agora, vamos fazer a curva. Como eu falei, né, no início, a única carreira mais complicadinha é só a primeira que tem que prestar mais atenção. Agora, nas demais, é muito fácil. Então, aqui, ó, nessa volta, a gente vai fazer aumentos.
Aqui nos pontos altos, nós vamos fazer 2 pontos altos em cima dele. 1, 2. No relevo, vamos fazer relevo. No ponto alto, 2 pontos altos. No relevo, relevo. Então, é dessa forma que a gente vai fazer os aumentos aqui dessa curva. Em cima do ponto alto, vamos fazer 2 pontos altos. E em cima do relevo, um relevo. Aqui na curva, nessa volta, a gente vai continuar com 8 relevo, só que a gente vai ficar com 18 pontos altos, porque a gente vai fazer, a gente tinha 9 na carreira anterior, e a gente tá fazendo 2 em cima de cada um. Então, a gente vai ficar com 18 pontos altos. Aqui no final da volta, fiz aqui 2 pontos altos, vou fazer o terceiro aqui em cima desse aqui. E agora, vou prender com um ponto baixíssimo aqui na corrente que fizemos em cima do ponto relevo. Dessa forma, o fechamento de mais uma volta. Então, vamos iniciar a próxima. Aqui, eu vou para o próximo ponto, puxando aqui essa alça. Da mesma forma que já mostrei para vocês nas carreiras anteriores. Então, eu puxo aqui para trás. Dessa forma, é bom para começar essas carreiras que a gente faz trabalhando nessa alcinha de trás. Porque se você fizer direto, indo para cá com o ponto vai ficar passando por cima aqui, ó. Daí não vai ficar essa nervorinha toda retinha aqui na frente. Então, aqui eu vou pegar essa alça, vou aqui no mesmo ponto, ó, pegando só a alça de trás. Alongar, tirar as 2 da agulha e mais uma corrente. Dessa forma aqui, já fizemos o primeiro ponto alto dos 3. Na lateral, vamos só repetir o que fizemos na carreira anterior. Vai ser ponto em cima de ponto, ponto alto em cima de ponto alto e relevo em cima de relevo. Chegando aqui na curva. Aqui na curva, os aumentos, a gente vai ter aumento de novo nessa volta, né? Então, vamos fazer assim. Em cima do primeiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. E em cima do segundo, vamos fazer 2. Ficando com 3 pontos altos, agora entre um ponto relevo e o outro. No primeiro ponto alto, faça um ponto alto. No segundo, 2 pontos altos. E no relevo, repita o relevo. Então, nessa volta, nas curvas, a gente vai continuar com a mesma quantidade de relevo, que a gente vai fazer relevo em cima de relevo. Então, vamos continuar com 8 relevo em cada volta e 3 pontos altos
entre um relevo e outro. Então, na volta toda, na curva, né, em cada curva dessa volta, a gente vai ficar com um total de 8 relevos e de 27 pontos altos, que é 3 entre um relevo e outro. Finalizando aqui a volta, vou fazer aqui o ponto alto em relevo. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Então, assim, finalizamos mais uma volta. Então, vamos para a última volta em pontos altos aqui da base. Vou iniciar aqui. Fazer aqui o primeiro ponto alto e o segundo. Nessa volta, a gente só vai repetir o que a gente fez na volta anterior. Por toda a volta, tanto na lateral como nas curvas, a gente vai fazer ponto alto em cima de ponto alto, relevo em cima de relevo. Então, na volta toda, a gente fica com, entre um relevo e outro, 3 pontos altos, na volta toda, né? A gente já está com 3 pontos altos também nas curvas, igual na lateral. Então, é só repetição. A próxima volta, a gente vai continuar com esse mesmo fio, mas a gente vai fazer uma volta em pontos baixos. Finalizei aqui essa volta. Então, agora vamos iniciar a volta em pontos baixos. Vou alongar um pouco o fio aqui, vou para o próximo ponto com um ponto baixo. Pegando aqui as duas alças do ponto. Aqui o meu primeiro ponto baixo. Então, a gente vai fazer ponto baixo em cima de cada ponto alto. E em cima dos relevos, a gente vai fazer um ponto baixo em relevo. Fiz aqui o ponto baixo, o próximo é um relevo. Vou passar a agulha aqui por trás e fazer um ponto baixo. Vamos seguir aqui, fazendo ponto baixo. E aqui no relevo, vamos fazer um ponto baixo em relevo. Lembrando que, quando você for fazer aqui o ponto baixo, puxa essa alça até aqui na frente, ó. Deu uma boa de uma alongada, agora sim, faça o ponto baixo. Por quê? Se você fizer esse ponto baixo muito apertado, ele vai ficar virando assim, ó. Ele vai ficar puxando pra frente. Então, dê sempre, ó, uma boa de uma alongada. Fiz aqui por toda a lateral. Chegando aqui na curva, a gente vai fazer aumentos nessa carreira. Então, assim, no primeiro ponto alto, um ponto baixo. No ponto alto do meio, vamos fazer 2 pontos baixos. E no terceiro, um ponto baixo. Então, o aumento vai ficar aqui, ó, bem no meio. Aqui, relevo em cima de relevo. Um ponto alto, no próximo, 2 pontos baixos, um ponto baixo, 2 pontos baixos e um ponto baixo. Então, o aumento sempre será
em cima desse ponto alto do meio. Então, finalizando aqui essa volta, fiz aqui os 2 pontos baixos. Aqui a gente tinha feito um antes, né? Aqui, então fiz 2. E com os 3 pontos baixos aqui, agora eu vou cortar esse fio. Vou puxar essa alça aqui. E vou fazer aqui o fechamento dessa volta. Vou aqui, eu pulo aqui esse ponto baixo, vou aqui para o ponto alto em relevo, pegando as 2 alças, passo esse fio para cá e volto no ponto baixo, no último ponto baixo aqui que eu tava fazendo. E assim, passo a agulha no próximo ponto. Então, dessa forma, o fechamento fica, olha, igual aos outros pontos. Não dá pra ver onde a gente finalizou aqui essa volta. Então, pessoal, nessa volta, nessa última volta, ficamos com um total de 170 pontos, ok? 170 pontos baixos, incluindo pontos baixos normal, ponto baixo em relevo, enfim. O total de pontos na última volta são 170 pontos baixos. Então, aqui eu já fiz o arremate do meu fio. Olha só como essa base fica perfeita. Olha, tudo bem retinho. Eu vou medir aqui para vocês ver o tamanho que já está aqui essa base no meu ponto. 46 de comprimento. E aqui diz 20. 20 por 46. Tá aqui a base. Então, agora a gente vai dar início à volta em pontos puff. Nesse tapete eu optei pela cor rosa. Vou fazer ele na tonalidade rosa. Esse outro aqui, que eu já mostrei pra vocês, eu fiz ele na tonalidade laranja, né? Então, agora eu vou fazer no rosa pra vocês verem que em qualquer cor que vocês fizerem esse tapete, ele vai ficar bonito. Então, aqui, ó, deixa eu mostrar novamente aqui. Aqui é onde eu fiz os puff, que é um laranja mais escuro. Nesse agora eu vou usar o rosa, o Tutti Frutti da Barroco Maxicola. A cor é 6156. E aqui, para fazer as florzinhas aqui no mescla, eu vou usar o Bailarina, que é a cor 9294. Também é o Barroco, é o Multicolor Premium esse. Então, vamos lá. Então, vamos dar início aqui, lembrando que todos esses fios que eu estou usando são de espessura 6. Eu vou iniciar aqui, ó, próximo ao marcador, eu vou iniciar aqui, ó. Vou fazer aqui um ponto baixo. E aqui eu vou subir uma corrente que dá a altura de um ponto alto e mais uma corrente de separação. Agora, eu vou laçar esse fio, eu vou voltar aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, pegando as 2 alcinhas aqui, ó, do ponto baixo. Vou fazer aqui dentro uma laçada, no mesmo lugar 2 e no mesmo lugar 3. Fiz aqui 3 laçadas na agulha. Vou laçar o fio, pular um de base. No próximo, vou puxar aqui e vou fazer um ponto, um meio ponto. Eu vou tirar tudo de uma vez, ó. Vou laçar e vou puxar tudo de uma vez, ficando só com a última alça. E laça e tira as 2.
uma corrente, laça. Agora, vamos aqui, ó, aqui nesse espaço aqui. Laça, uma laçada, 2 e 3. Laça o fio, pula um de base, no próximo puxa uma laçada, laça novamente e vamos tirar tudo da agulha, ficando com 2 alças. Tira as 2, uma corrente. 1, 2, 3. Laça, pula um de base, tira tudo da agulha, fica com as 2 alças. Laça, tira as 2, uma corrente. Então, a gente vai fazer aqui sempre pulando um de base. Vamos fazer aqui até chegar aqui no marcador. Me aproximando aqui do marcador. Lembrando a você que para ter o ponto ficar assim, ó, ele fica bem gordinho, o segredo é quando você for puxar aqui as laçadas, você alongar, ó. Puxar, alongar aqui, ó. Se você fizer ele apertadinho assim, ele não vai ficar legal. Então, cada vez que você puxar uma laçada, dê uma boa alongada, ó, laça, puxa, laça e puxa. Laça, pula um, no próximo puxa uma laçada, laça, tira todos da agulha, ficando só com 2 alças. Agora, faz o fechamento e uma corrente. Então, dessa forma, eu cheguei aqui no marcador, indicando que aqui é o último ponto na lateral. Daqui em diante é curva. O que vai mudar na curva? A gente vai continuar fazendo da mesma forma, sempre pulando um de base, né? Aqui na curva também, porém, aqui a gente fazia uma corrente. E aqui na curva, vamos fazer 2 correntes. Então, desse marcador até chegar nesse outro marcador aqui, a gente vai fazer com 2 correntes. O marcador, eu vou subir ele para esse ponto. Aqui. Então, aqui eu faço 2 correntes. O mais é tudo igual estávamos fazendo na lateral. 1, 2 correntes. Sempre pulando um de base. Então, eu cheguei aqui no outro marcador. Então, aqui na volta, eu por 23 vezes, eu fiz com 2 correntes. Deu um total de 23. Então, lá na outra curva, também tem que dar essa mesma quantidade. 23 fazendo 2 correntes. Vou passar o marcador aqui para este ponto. E aqui na lateral, a gente só vai repetir o
que a gente fez aqui nessa lateral. Sempre pulando um de base e uma corrente de separação aqui na lateral. Então, chegando aqui no final, vou fazer aqui o fechamento junto com vocês. Veja que a pontuação bate exato. Tá? Vamos fazer aqui o último. Puxei aqui 3 vezes. Vou aqui nesse que já está feito, vou passar a agulha aqui, ó. E vou puxar aqui esse fio. Aqui eu já vou puxar, tirar tudo da agulha, deixando só os 2. Agora, eu fecho. Vou fazer aqui uma corrente e vou ir aqui, ó. Bem nesse ponto aqui, vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, dessa forma, fica exato o fechamento da volta. Vou cortar aqui o fio. E aqui fazer o arremate. Fiz aqui o arremate. Agora eu vou voltar com o marcador aqui nesse ponto. Dessa forma. Agora, na próxima volta, a gente vai fazer uma volta em pontos baixos. Eu vou voltar aqui usando o fio natural. Vou fazer aqui a laçadinha e vou aqui, ó, no primeiro espaço depois do marcador. Vou fazer aqui um ponto baixo no mesmo espaço, mais um ponto baixo. 2 pontos baixos. Então, a gente vai fazer 2 pontos baixos dentro de cada espaço de uma corrente. Aqui na lateral. Segui aqui por toda a lateral, cheguei aqui onde tem o marcador. Então, aqui, vamos iniciar a curva. Aqui na curva, pessoal, a gente vai fazer assim. Aqui no primeiro, a gente vai fazer 3 pontos baixos. E a gente vai intercalar. 3, 2, 3 pontos baixos, 2 pontos baixos. E assim a gente vai até chegar no outro marcador. Então, aqui no primeiro, vamos fazer 3 pontos baixos. No próximo, 2. No próximo, 3. No próximo, 2. Então, a gente vai intercalar dessa forma por toda a curva. Então, aqui eu finalizei a curva. Então, aqui eu fiquei com 12 espaços com 3 pontos baixos. Então, aqui na lateral, a gente vai repetir o que a gente veio fazendo aqui. E na outra curva, a gente vai fazer aqui os 12 espaços com 3 pontos baixos. Cheguei aqui no final, vou cortar esse fio e vou fazer aqui o fechamento dessa volta.
Peguei aqui o fio do início e do final. Fiz 2 nó. Vou esconder esses fios aqui por trás de alguns pontos. Aqui eu vou cortar o fio. Colocar um pouquinho de cola. E dessa forma, o arremate fica pronto. Eu vou voltar o marcador aqui. Então, agora a gente vai entrar com o fio verde. Eu vou usar aqui o Barroco Premium, que é o verde folha. Eu vou fazer aqui a laçada inicial e vou aqui, ó, nesse marcador onde inicia a lateral. Eu vou iniciar aqui nele. Aqui eu vou subir um ponto alto. Se você quiser prender com um ponto baixo e subir as correntinhas, pode fazer um ponto baixo e subir 2 correntes para dar altura e mais uma de separação. Então, aqui eu vou fazer mais um ponto alto no mesmo lugar. Ficando assim esse Vzinho. Vou laçar o fio, vamos pular 1, 2 pontos e no terceiro fazer um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar. Aqui o segundo Vzinho. Pula 1, 2 no terceiro. Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar. 1, 2, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Então, a gente vai trabalhar assim por toda a lateral. Cheguei aqui no marcador. Pessoal, eu esqueci de falar para vocês quantos pontos a gente ficou aqui, nesses pontos baixos dessa volta aqui. Ficamos com um total de 194 pontos baixos, nessa volta que eu fiz com o natural aqui, ó, ok? Foi esquecimento. Então, cheguei aqui no meu marcador, fiz toda a lateral, de Vzinho, sempre pulando 2 de base na lateral. Aqui, na curva, a gente vai intercalar. Em um Vzinho, vamos pular 2. Em um Vzinho, só 1. Em um Vzinho, 2. No próximo, 1. Sempre intercalando a quantidade de pontos que a gente vai pular. Então, pessoal, aqui na curva, eu segui intercalando. Eu fiz pulando só 1 de base por 12 vezes na curva, tá? Então, desse marcador até esse aqui, por 12 vezes, eu pulei só 1 de base. Nos demais, todos pulando 2. Mesma coisa eu fiz aqui do outro lado. Por 12 vezes, pulei só 1 de base. Nos demais, sempre pulando 2. Então, a gente fica com um total de 73 Vzinho. Aqui no último, ó, onde eu fiz aqui o fechamento da volta, na curva por 12 vezes, pulando só 1 de base, e aqui, ó, na hora de fazer o fechamento, também só sobra 1, ok? Então, vamos para a próxima volta. Eu vou entrar aqui com o fio na cor bailarina. E vou aqui, ó, nesse marcador aqui, onde eu finalizei a volta. Eu vou fazer, dentro de cada V, 4 pontos altos inacabados,
ok? Todos eles fechados juntos. A gente faz até a metade dele e no final a gente fecha os 4 juntos. Então, vamos lá. Aqui fiz um ponto baixo e uma corrente, que aqui é o meu primeiro ponto. Vou fazer mais 3. Dessa forma, 4 pontos altos inacabados. Agora eu vou laçar o fio e vou tirar todos eles da agulha. Vou fazer aqui uma corrente para fechar o ponto e mais 2 correntes de separação. Vamos laçar o fio, vamos para o próximo. Próximo V. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou laçar, vou tirar essas 4 alças e vou ficar com essa última na agulha. Dessa forma. Agora eu vou laçar e vou tirar as 2. Assim. Agora aqui 2 correntes de separação. Vamos para o próximo. 1, 2, 3 e 4. Laça, tira as 4 alças, fica com a última. Laça, agora tira as 2. Para o teu ponto ficar assim, gordinho, não faça ele apertado. Olha, eu vou fazer aqui 1, 2 correntes. Ó. Eu sempre alongo um pouco o ponto. Eu nunca faço o ponto aqui embaixo. Eu sempre dou uma alongada. Ó, 1, 2, 3 e 4. Ó, eu posso até tirar aqui, olha. As alças, eu não deixo apertada, olha, como eu deixo as alças. Então, dessa forma, fica fácil para tirar da agulha. E o teu ponto vai ficar assim, ó, fofinho. Agora, eu vou laçar e vou tirar 4 alças. Agora, eu laço e tiro 2. 2 correntes. Então, vamos seguir assim. 1, 2, 3 e 4. Laça, tira 4, laça, tira 2. 1, 2 correntes de separação. Olha como vai ficando. Cheguei aqui no marcador, aqui vai iniciar a curva. Olha como fica. Então, pessoal, daqui na curva, até daqui, desse marcador até o outro, eu vou fazer 3 correntes ao invés de 2, ok? Lembrando que, se aqui você sentir necessidade de fazer uma corrente a mais, pode fazer, não vai dar diferença nenhuma no trabalho, tá? Então, aqui eu vou fazer 3 correntes ao invés de 2. Vamos fazer o fechamento da volta aqui. Eu vou aqui, ó, entrar aqui dentro e prender aqui
com um ponto baixíssimo. E aqui fazer uma correntinha para travar, cortar o fio e fazer o arremate. Então, pessoal, nessa volta que a gente acabou de fazer, então eu falei de um marcador até o outro, aqui na curva eu fiz um total de 23 alças com 3 correntes. Ok? 23. Tanto em um lado como no outro lado. Agora, vamos iniciar a próxima volta. Eu vou dar aqui uma laçada na agulha e vou aqui, ó. Mesmo lugar onde eu sempre começo, final de curva, começo de lateral. Então, aqui eu vou fazer, nesse espaço, um total de 3 pontos baixos. Então, vou fazer em cada um espaço, eu vou fazer 3 pontos baixos. Até chegar lá no outro marcador. Fiz toda a lateral aqui, cheguei no marcador. Então, desse marcador até chegar nesse outro marcador aqui, nós vamos fazer 4 pontos baixos em cada alça. Chegando aqui no final da volta, então, lateral, 3 pontos baixos dentro de cada espaço. Nas curvas, 4 pontos baixos dentro de cada espaço. Então, de um marcador ao outro, desse marcador até esse aqui, a gente tinha um total de 23 alças, né? Que foi as 23 alças que a gente fez com 4 correntes. Então, a gente faz 4 pontos baixos. Aqui no último, essa aqui é a de número 23. Então, essa volta, vamos ficar com um total de 265 pontos, ok? 265 pontos baixos. Então, para a próxima volta, eu preciso de números pares. Então, 265 não é par. Então, eu vou desmanchar aqui, ó, o último ponto. Ao invés de fazer 4 aqui, eu vou fazer só 3. Dessa forma, fecha 264 pontos. Eu vou tirar o marcador aqui, cortar esse fio e fazer aqui o fechamento dessa volta. Então, vamos dar início aqui à próxima volta. Eu vou voltar aqui com o fio, com esse fio aqui, ó. Que eu vou fazer outra carreira de ponto puff. Então, na mesma cor que fizemos a volta de ponto puff anterior. Então, aqui eu vou dar 2 laçadinhas aqui na agulha. E vou aqui, ó, sempre iniciando no mesmo lugar. Eu vou fazer aqui um ponto baixo. Subir uma corrente assim, à altura de um ponto alto. E uma corrente de separação. Vou laçar esse fio e vou aqui, ó. No ponto baixo, pegando aqui as 2 alcinhas do ponto baixo, puxar uma laçada. 2 laçadas e 3. Laçar o fio, pula um de base, no próximo, puxa uma laçada, vou laçar no fio novamente e vou tirar
os fios da agulha, deixando só o último. Dessa forma. Laça e tira os dois. Uma corrente de separação. Agora, a gente vai nesse espaço aqui. 1, 2 e 3. Laça, pula um no próximo. Tira tudo da agulha, deixa só dois, agora tira os dois. É da mesma forma que fizemos esse aqui, tá? Então, não tem nada de diferente. É igual, sempre pulando um de base, a volta toda. E sempre com uma corrente de separação. Fiz aqui toda a volta, sempre pulando um de base e com uma correntinha de separação. Olha, fica perfeito o caimento. Então, aqui vamos fazer o último e fazer o fechamento. Vou colocar a agulha aqui, dentro desse primeiro ponto aqui. Puxar o fio. Aqui eu vou tirar da agulha e deixar só o último. Assim, dessa forma. Agora, eu laço, tiro os dois, uma corrente e vou aqui, ó, bem no topo e faço um ponto baixíssimo. Então, dessa forma, a gente finaliza essa volta. Vou jogar esse ponto aqui pra trás e fazer aqui o arremate. Então, nessa volta, a gente ficou com um total de 132 pontos puff. Eu vou voltar aqui com o fio natural. Vamos fazer uma volta de pontos baixos. Em cada espaço desse aqui, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Pela volta toda. Onde temos um espaçozinho de uma corrente, 2 pontos baixos. Finalizei aqui a volta, vou fazer o fechamento com um ponto baixíssimo. Então, nessa volta, ficamos com 264 pontos baixos. Então, agora, vamos iniciar a próxima volta. Vou fazer aqui uma corrente que dá a altura de um ponto baixo e mais 2 correntes. Vou pular um de base, um ponto baixo. 2 correntes, pula um de base, um ponto baixo. 2 correntes, pula um de base, um ponto baixo. Fiquei aqui com 3 alças de 2 correntes. Vou fazer agora aqui 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos pular 5 pontos de base e no 6º vamos fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no de número 6, um ponto baixo. 2 correntes, pula um de base. Pula um de base, um ponto baixo.
duas correntes, pula um de base, um ponto baixo. Duas correntes, pula um de base, um ponto baixo. Então, fiquei aqui novamente com 3 alças. Essa alça grande de 6 correntes pulando 5 e essas 3 pequenas de 2 correntes pulando 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. No de número 6, fazer aqui a alça maior. Agora, vamos fazer 3 alças pequenas. Uma, duas, pula um de base, um ponto baixo. Uma, duas, pula um de base, um ponto baixo. Uma, duas, pula um de base, um ponto baixo. Então, a gente vai fazer a volta assim. 3 correntes pequenas, uma grande. 3 alças pequenas, uma grande. Então, assim a gente vai por toda a volta. Pula 5, uma de número 6, um ponto baixo. Então, vamos finalizar aqui essa volta. Fiz aqui as 6 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no de número 6, vou fechar com um ponto baixíssimo, aqui no meu ponto baixo. Então, essa carreira dá exata, não falta nenhum ponto, né? Nem sobra. E a gente fica com um total de 22 alças dessas maior. 22 alças de 6 correntes na volta toda. Então, agora vamos iniciar a próxima volta. Eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar no meio dessa alça de 2 correntes. Ó, fazer um ponto baixíssimo aqui na primeira corrente. Aqui eu já posso fazer um ponto baixo. Já fiquei aqui dentro dessa alça. Vou fazer aqui 2 correntes e um ponto baixo na próxima alça. 2 correntes e um ponto baixo na próxima alça. Então, na carreira anterior, a gente tinha 3 alças. Nessa carreira agora, que a gente vai começando a fazer, vamos ficar com 2. 2 alças de 2 correntes. Vamos aqui para dentro da alça grande e vamos fazer 8 pontos altos. Oito pontos altos. Entro direto aqui dentro dessa alça, um ponto baixo. 2 correntes, um ponto baixo na próxima alça. 2 correntes e um ponto baixo na próxima alça. Então, entre um leque e o outro, a gente vai ficar com 2 alças. Vamos aqui para dentro desse espaço de corrente e novamente fazer 8 pontos altos. Então, em cada alça dessa grande aqui, a gente vai colocar 8 pontos altos. Um ponto baixo dentro da primeira alça. 2 correntes. Um ponto baixo na próxima alça. 2 correntes e um ponto baixo na próxima alça. E aqui a gente repete novamente 8 pontos altos. Então, a gente vai fazer isso por toda a volta.
Finalizei aqui a volta, então eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui nesse ponto baixo. Olha só. O caimento fica perfeito. Então, vamos iniciar aqui a próxima volta. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo até ficar aqui, ó, no meio dessa alça, dessa primeira alça. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo e agora posso fazer um ponto baixo. Já parei aqui dentro da alça. Vou fazer aqui 2 correntes e um ponto baixo na próxima alça. Então, fiquei aqui com uma alça. Eu vou laçar o fio e vou fazer aqui, ó, em cima de cada ponto dos 8 aqui, em cima de cada ponto alto, eu vou fazer também um ponto alto. Porém, eu vou trabalhar aqui só na alça de trás, vou deixar a alça da frente para ter esse detalhe, e vou fazer uma corrente entre um ponto e outro. Então, vamos ficar aqui 8 pontos altos, trabalhado na alça de trás e com uma corrente de separação. Vou aqui para primeira alça, um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo aqui na próxima alça. Sem fazer nenhuma corrente de separação, só laçar o fio e já iniciar aqui os pontos altos, uma corrente, um ponto alto, pegando sempre na alça de trás, uma corrente. Um ponto baixo na primeira alça, 2 correntes e um ponto baixo na próxima alça. Então, vamos fazer toda a volta com essas repetições. Finalizei aqui a volta. Eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui nesse ponto baixo. Aqui vamos alongar esse fio aqui, cortar e fazer o arremate. Agora, a gente vai fazer o biquinho de acabamento aqui. Eu vou voltar com a mesma cor que eu usei aqui, ó. Essas tulipinhas, mesma cor que eu usei ali, eu vou usar aqui no biquinho de acabamento. Então, aqui com o fio bailarina, que é o mesmo que eu usei, né? Então, eu vou dar aqui a laçada inicial. E vou aqui em qualquer bico desses, qualquer leque, aqui, ó, que tem o primeiro ponto alto, eu vou entrar aqui e fazer um ponto baixo. Vamos fazer aqui 3 correntes e pegar essas 2 alças aqui para fechar um picô. Um picô fechado com um ponto baixo também. Para próximo espaço de uma corrente e um ponto baixo. Subir 3 correntes e fechar o picô com um ponto baixo. Vou para o próximo espaço, um ponto baixo. 3 correntes e um ponto baixo aqui, pegando essas 2 alças e fechando assim um picô. Vou para o próximo espaço, um ponto baixo. Então, fiquei aqui com 1, 2, 3 picô. Agora, eu vou fazer uma corrente, ou um cordão com 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
não vou fechar picô. Eu vou voltar no mesmo espaço e fazer um ponto baixo. Ficando assim. Aqui vou fazer 3 correntes. Pegar as 2 alças, fechar com um ponto baixo. Aqui eu fiz mais um picô. Vou para o próximo espaço, um ponto baixo. Aqui vamos fazer mais um picô. 3 correntes, fecha com um ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo. 3 correntes, fecha com um ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo. Então, fiquei aqui. 1, 2, 3 picô. Aqui, um cordão com 6 correntes, fechando com um ponto baixo no mesmo espaço. E aqui com 3 picô. Agora, eu não vou fazer corrente, eu vou aqui, ó. Nessa carreira, temos aqui uma, 2, 3, né? 3 carreiras com essas alças. Então, eu vou aqui, ó. Nesse ponto aqui. A carreira anterior é essa, tem 2 pontos baixos, essa tem 3. Então, eu vou pegar esse ponto baixo aqui, ó. E vou abraçar ele assim, fazendo um ponto baixo em relevo. Ó, vamos pegar aqui, eu vou descer aqui embaixo, ó. Pego esse ponto, puxo, dou uma alongada e aqui fecho o ponto baixo. Daqui eu já vou direto aqui, ó, pulo esse primeiro ponto alto, vou no espaço de uma corrente e faço o ponto baixo. Dessa forma. Se você, aí no teu ponto, sentir necessidade de fazer, eu vou desmanchar aqui para te mostrar. Se você, ali no teu ponto, tem necessidade de fazer uma corrente, aqui, ó, uma corrente, aí aqui o ponto baixo, uma corrente e vai aqui para o próximo leque. Ó, você pode fazer também, beleza? Se você vê que sobra, não faça. Daí, faça como eu fiz primeiro. Olha, assim com uma corrente, aí você vai aqui para o próximo e continua normal. Ó, viu? Aqui no meu ponto, eu não preciso da corrente, porque eu tenho meu ponto grande, então eu não preciso da corrente. Eu já posso ir direto aqui, fazer aqui o ponto baixo e ir para o próximo assim, ó. Por quê? Porque o meu ponto é folgado, tá? Se o teu ponto é muito justo, então é melhor você fazer uma corrente antes do ponto baixo e uma corrente depois do ponto baixo. Você vai fazendo o teu bico e sempre vai colocando numa superfície plana. Ele também tem que ficar plano. Não pode ficar embabadando, né? E nem encolhendo. Tem que ficar exato. Você largar na mesa, tem que largar na mesa assim, ó, e ele fazer isso. Então, dessa forma, ele tem que ficar também quando a gente tiver essa carreira aqui toda pronta. Beleza? Então, vamos lá dar continuidade. Porque no crochê, pessoal, nunca é exato. A gente sempre tem que ir adaptando um ponto a mais, um ponto a menos, para cada tensão de ponto. Porque cada pessoa tem a tensão de um ponto diferente. Então, a gente passa aqui a receitinha, né? Mas se você ver e da forma que eu faço, no teu vai sobrar ou vai faltar, você pode acrescentar ou diminuir, tá? Isso se chama adaptação. E no crochê isso funciona muito bem. Então, vamos continuar aqui. Vamos fazer aqui uma sequência de 3 picô. Seis correntes e um ponto baixo no mesmo espaço.
Agora, vamos fazer novamente 3 picô. Olha só. Então, vamos seguir dessa forma, beleza? Só nesse aqui, ó, nesse espaço bem do meio aqui que a gente fica com 2 pontos baixos. Nos demais, 1 ponto baixo dentro de cada espaço. Concluí aqui toda a minha volta. Então, aqui, para fechar essa volta, vamos fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, nesse primeiro ponto baixo que a gente fez, dessa forma. Aqui vamos alongar o fio, cortar, fazer todos os arremates e a nossa peça ficará pronta. Olha. Veja que a peça continua com o mesmo caimento, não mudou em nada. Tá? Vou dar uma arrumadinha aqui. Tirar os marcadores, fazer os arremates, e daí eu volto a mostrar como ficou a minha peça. Mostrar ela por inteiro. Ó, pessoal, então eu fiz aqui todos os arremates da minha peça, né? Então ela ficou, olha só, maravilhosa, um caimento impecável. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que consigam fazer aí a peça de vocês. Lembrando que, se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou procurar respondê-la. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Se gostou, deixe aí o seu joinha e se puder compartilhar, eu te agradeço. Então, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.